gaúcho herói do Acre. Filho, neto e bisneto de militares, José Plácido de Castro nasceu em 1873, no Rio Grande do Sul. Seguindo a tradição da família, também desejava servir à pátria. Foi aluno da Escola Militar e se envolveu em sua primeira luta armada durante a Revolução Federalista em 1893. Os rebeldes lutavam pela autonomia gaúcha frente ao poder central. Assim como eles, Plácido também defendia eleições diretas para a substituição do presidente Deodoro da Fonseca, que acabara de renunciar. Quando um grupo de oficiais pediu o fechamento da escola militar para que os cadetes pudessem lutar em nome do presidente Floriano Peixoto, Plácido seguiu o caminho contrário e decidiu se integrar às forças revoltosas. Encerrada a Revolução, Plácido recusou a anistia e abandonou de vez a carreira militar. Deixou o Rio Grande do Sul para viver alguns anos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Depois de se formar como agrimensor, seguiu para a Amazônia em 1899, na intenção de tentar a sorte com a exploração da borracha. No início do século XX, a Amazônia era responsável por 100% da borracha usada pela indústria automobilística internacional. As seringueiras localizadas na região de fronteira entre Brasil e Bolívia produziam 60% desse total. A mão de obra que garantia a extração vegetal era quase totalmente brasileira, mesmo que o território não pertencesse ao Brasil. Para garantir a soberania no local, a Bolívia instalou em 1899 um posto alfandegário na cidade de Puerto Alonso. Do lado brasileiro, o governo do Amazonas começou a financiar seringalistas e a contratar líderes para organizar revoltas contra os bolivianos. A primeira insurreição foi liderada por José de Carvalho. Em 14 de julho de 1899, Luiz Galvez declarou a independência do Acre. Mas, em dezembro de 1900, o exército da Bolívia ocupou a área e pôs fim à breve república. No ano seguinte, a Bolívia arrendou parte da região a uma companhia estrangeira, o Bolivian Syndicate. Foi Galvez quem denunciou o acordo costurado entre o governo boliviano e a empresa americana. O modelo de negócio dava aos estrangeiros plenos poderes sobre o território arrendado. Bolivianos e brasileiros já não se entendiam, quando Plácido de Castro foi escolhido para liderar o movimento armado dos seringueiros contra a Bolívia e os interesses americanos da região. Na época, ele tinha somente 27 anos de idade, mas já possuía liderança para comandar mais de 30 mil homens. Em 6 meses, a Revolução decretou o Acre território brasileiro. O Plácido, digamos assim, ele tem uma atuação local, né, comandando as forças revoltosas brasileiras, né, aplicando seus conhecimentos militares, tanto da escola de cadetes, como da sua experiência na Revolução Federalista. Em contrapartida, o presidente da Bolívia, General Pando, organizou uma grande operação militar. O rumor de que as forças bolivianas ocupariam o Acre preocupou o governo brasileiro. O ministro das Relações Exteriores, Barão do Rio Branco, enviou uma expedição à Amazônia para negociar um acordo com o país andino. Em novembro de 1903, o Tratado de Petrópolis foi assinado e o Acre foi anexado ao Brasil, em troca de áreas no Mato Grosso, do pagamento de 2 milhões de libras esterlinas e da promessa de construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. A companhia americana instalada na região foi indenizada com o pagamento de 110 mil libras esterlinas. Depois da luta, né, ele nomeado governador, ele faz uma viagem ao Rio de Janeiro, capital do país, vai também à sua terra natal, né, no Rio Grande do Sul. Lá ele se enamora de uma prima, né, fica apaixonado e depois ele volta, né,
para o Acre, que decidido, está entendendo, a aumentar as suas posses e a consolidar a sua fortuna. De volta ao Acre, foi nomeado prefeito. Estabeleceu-se como um dos maiores seringalistas da região e foi alvo de várias intrigas políticas que o acusavam de tramar a favor da Bolívia. Plácido de Castro foi assassinado em 1908 numa emboscada. O crime nunca foi esclarecido. O Acre reverencia Plácido como seu herói maior. Por ter sido um dos grandes responsáveis pela anexação daquelas terras ao Brasil, o gaúcho também é o patrono do 4º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro, o Batalhão Plácido de Castro. Em 2004, seu nome foi incluído no Livro de Aço dos Heróis Nacionais, localizado no Panteão da Pátria, em Brasília. Plácido de Castro é um dos construtores do Brasil.